Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. O tema para a nossa preleção desta semana é Deus e seus atributos. Comecemos nossa reflexão colocando duas questões, cujas respostas relativas, digo respostas relativas, porque é um tema controverso, é um tema que até o presente momento não se teve uma possibilidade de compreensão. Então, respostas relativas. E aí iremos descobrindo à medida que desenvolvemos o tema. A primeira pergunta é: o que é Deus? A segunda é: quais são seus atributos? Desde os tempos mais remotos, quando o homem começou a pensar, ele traz em si, de uma forma interiorizada, abstrações, conjecturas, perguntas sobre a existência de Deus e a sua natureza. Cada povo manifestava suas convicções sobre Deus de acordo com suas crenças, costumes e até mesmo com seus interesses. Assim, adorava-se os fenômenos da natureza como sendo deuses. Exemplo, sol, lua, chuva, ou Deus da guerra, Deus da paz. E esses deuses eram representados por imagens, totens, amuletos. Ofereciam-se sacrifícios de animais e até seres humanos para agradar ou acalmar a ira dos deuses. Com o passar dos séculos, foi-se desenvolvendo a possibilidade de um Deus único. Assim foi que, através de Moisés, nascido com a missão de libertar o povo hebreu do jugo dos egípcios, o povo teve conhecimento dos 10 mandamentos que já trazia clara ideia do Deus único. Esse Deus era um Deus punidor, mas era o que o povo daquela época precisava e compreendia. O tempo foi passando e muitos outros filósofos, pensadores e cientistas elaboraram teorias sobre o que vinha a ser Deus. Porém, nenhuma dessas teorias resultava numa resposta convincente. Ao final do século XIX, depois de Cristo, quando Allan Kardec codificava a doutrina dos espíritos, ele perguntou aos espíritos: o que é Deus? E a resposta foi: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. A prova da existência de Deus é a sua própria criação. Assim, em tudo há um princípio inteligente que o homem desconhece. Não temos ainda a capacidade de conhecer a essência de Deus, mas podemos refletir sobre seus atributos, numa tentativa ainda falha de compreender sua natureza. Assim, podemos dizer que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Que Deus é eterno, não tem começo, não tem meio, não tem fim. É absoluto, é imutável, imaterial. Deus é único, não existe mais de um Deus. Suas leis que regem o universo são únicas. E Deus é justo e bom. E nós podemos confirmar o fato de ser justo e bom, considerando que Ele criou-nos em condições de igualdade, simples e ignorantes, e deu-nos toda a condição para evoluir, ou seja, colocou sobre nossa consciência suas leis justas, que, aliás, Jesus, ele, numa determinada passagem do Evangelho, ele resume as leis dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E complementa dizendo que aí estão todas as leis e todos os profetas.
E Deus deu-nos ainda a inteligência, o livre-arbítrio e a vontade. A inteligência que nos dá a capacidade de compreensão das coisas. O livre-arbítrio para decidirmos por conta própria qual o caminho seguir. A vontade, que é o sentimento que nos impulsiona na direção dos caminhos que escolhemos. E também nos deu a possibilidade da reencarnação, que é a possibilidade de termos várias passagens pelo planeta Terra com o objetivo de nos redimirmos, resolver as nossas pendências emocionais e espirituais com os nossos irmãos. Jesus trouxe uma justa imagem de Deus quando nos ensinou que Ele é amor, bondade e justiça, e que devemos adorá-lo em espírito. Em espírito. Nós temos a essência de Deus em nós, porque fomos criados por Ele. Assim, quando nós amamos, nós nos respeitamos, nos socorremos, estamos manifestando o amor de Deus que habita em nós, sem a necessidade de darmos a Ele uma definição ou uma forma que satisfaça a nossa pobre e limitada percepção. Essa era a reflexão que nós tínhamos para essa semana. Nós agradecemos pela atenção e desejamos que todos tenham uma excelente semana. Que assim seja.